E aí, boa noite, pessoal. A dica de hoje, como eu tinha colocado na votação na semana passada, inclusive eu até queria pedir desculpa porque não deu para eu postar, o assunto escolhido foi termodinâmica, certo? Faz parte da física, algumas questões de química também envolvem isso aqui, então é bem legal o assunto. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a primeira lei da termodinâmica, que é a lei que envolve a equação de energia, que fala o seguinte: o calor envolvido nas reações é igual ao trabalho mais a variação de energia interna daquela reação. O que isso quer dizer? Todos essas três variáveis aqui, elas são medidas em Joule, que é a unidade da energia, certo? A quantidade de calor, o que significa quantidade de calor? Ela, quando uma reação acontece, esse calor ele pode ser fornecido para o meio, da reação para o meio, ou do meio para a reação. Aí isso vai depender de que tipo de reação é e quando você tem uma reação química aqui acontecendo. Isso aqui é como se fosse um recipiente, certo? Esses pontinhos é o gás, representa o gás. Quando você tem o calor vindo do meio para a reação, para o gás, esse calor é considerado positivo. E aqui na equação da primeira lei, você coloca ele com sinal de mais. E quando você tem a reação acontecendo aqui e esse calor sendo liberado para o meio, esse calor é considerado negativo, certo? E você coloca aqui na equação o sinal de menos. Aí agora vamos falar do trabalho. O trabalho ele envolve única e exclusivamente a variação de volume, certo? Da reação. A variação de volume. Então, por exemplo, se uma reação acontece e há a contração do volume nessa reação, ou seja, o volume inicial é maior do que o volume final, a gente diz que esse trabalho é um trabalho negativo, certo? E quando a reação acontece e há uma expansão de volume, ou seja, o volume inicial é menor do que o volume final, o gás expande, a gente diz que esse trabalho é um trabalho positivo. Esse sinal de trabalho positivo e trabalho negativo, aqui na equação da primeira lei, você coloca o sinal de acordo com o tipo de reação, ou mais ou menos. E a variação da energia interna, ΔU, diz respeito à temperatura que acontece essa reação aqui. Por exemplo, na equação, se houve um aumento de temperatura, a gente diz que a variação da energia interna é positiva. E se houve uma diminuição da temperatura, a gente diz que a variação da energia interna é negativa. Por exemplo, você segura o recipiente, viu que ele esquentou, aumentou a temperatura. Viu que ele esfriou, diminuiu a temperatura. Essa parte do aumento do esquentou e esfriou também pode ser representada aqui na quantidade de calor. Quando o recipiente esquenta, o calor é liberado para o meio, e quando o recipiente está frio, o calor é absorvido do meio, certo? Isso aqui tudo envolve também a questão das transformações gasosas, das reações. Por exemplo, se eu tenho uma reação em que a quantidade de calor não variou, ou seja, nem esquentou nem esfriou, a gente chama essa reação de adiabática, e a quantidade de calor aqui na primeira lei você coloca zero. Se a variação de volume não houve, ou seja, não aumentou nem diminuiu o volume, a gente diz que o trabalho é zero, por conta que o volume foi constante. E se a temperatura não mudou, a gente diz que a variação da energia interna é zero, porque a temperatura é constante. Essas transformações aqui, vocês podem colocar naquela lei geral dos gases, que fala que
a pressão no estado 1 vezes o volume dividido pela temperatura no estado 1 é sempre igual à pressão no estado 2 vezes o volume dividido pela temperatura no estado 2. Isso que é muito importante, pessoal. Cai muita questão disso aqui. Muito, muito mesmo. Onde você tem uma transformação e tem um gás no estado inicial e um gás no estado final. E ele dá geralmente duas, aliás, três ou quatro dessas variáveis aqui para você achar a outra. Geralmente ele diz que a reação é uma dessas aqui. Então, sempre que a reação, por exemplo, for isobárica, onde a pressão é constante, você elimina a pressão aqui dos termos dessa equação. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu repeti, certo? A equação, a lei geral dos gases. E quando você tem, aqui eu coloquei na ordem. A primeira aqui, ó, repara que é aquela equação, é essa equação sem o t aqui no denominador. Então essa primeira aqui é uma reação isotérmica. Você elimina o t. Na segunda aqui, eu eliminei o volume. Ó, não tem o V aqui nessa parte. Aqui é a primeira. Aqui é a segunda. E aqui é a terceira. Na segunda eu eliminei o V. Então é uma isovolumétrica. E aqui eu eliminei a pressão. Não tem o P. Cortou o P aqui com P aqui. Ficou V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então aqui é uma isobárica. Certo? Envolvendo isso aqui na parte gráfica, que também cai bastante, eu tenho os gráficos de uma isotérmica, uma transformação isotérmica, que é uma curva, certo? Que a gente chama essa curva de isoterma. Isoterma é o nome da linha, tá? É o nome dessa linha aqui. A reação é isotérmica, a linha é isoterma. E quando você tem mais do que uma curva dessa no mesmo gráfico, uma aqui, uma aqui, uma aqui, enfim, eu digo o seguinte, que quanto mais eu vou me afastando, quanto mais eu vou indo nesse sentido aqui, para lá, eu estou aumentando a temperatura. Então, uma isoterma aqui tem uma temperatura maior do que uma isoterma aqui, que tem a temperatura maior do que uma isoterma aqui, e assim vai. E eu tenho... Ah, sim, desculpa, pessoal. É importante você ver sempre os eixos que estão sendo representados no gráfico. Para ser uma isoterma, o eixo tem que ser pressão e o outro eixo tem que ser volume. Beleza? E por último, aqui o mesmo gráfico de pressão por volume, só que aqui eu tenho um ciclo. Eu tenho um gás começando no estado A, indo para o estado B, depois o C, depois o D e voltando para o A. Quando eu estou fazendo esse sentido aqui, que é o sentido horário, ó, esse sentido aqui, eu digo que o trabalho realizado é positivo nesse gráfico, ou seja, o gás está expandindo, está aumentando o volume dele, e a área do gráfico sempre vai ser numericamente igual ao trabalho. Então aqui, por exemplo, é um retângulo, é só você calcular a área desse retângulo aqui, que você sabe o trabalho. E se o sentido fosse o contrário, por exemplo, eu saio do A, vou para o D, depois para o C, depois para o B, depois volto para o A, ou seja, o sentido anti-horário, eu tenho que o trabalho é negativo. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem tirar dúvida comigo aqui nos comentários abaixo. E boa noite, e eu estou postando já já outro vídeo e queria que vocês escolhessem novamente o tema. Valeu!